Bom dia, gente! Meu nome é Giovana e hoje vamos apresentar sobre a saúde do idoso, quedas e fraturas. Vamos lá? Bom, meu grupo é composto por Júlia Mercaldi, eu, Giovana D'Amico, Jade Dantas, Caroline Desidério e Michele de Oliveira. Oi, gente, meu nome é Júlia e eu vou falar um pouco sobre a pessoa idosa. Na legislação brasileira, é considerada idosa a pessoa que tenha 60 anos de idade ou mais, sendo este o segmento populacional que mais cresce devido à diminuição das taxas de fecundidade e mortalidade. O envelhecimento populacional, ele repercute no aumento da demanda da assistência das instituições de saúde, especialmente no ambiente hospitalar. Nesse ambiente, o idoso é exposto aos riscos do processo de cuidar. Dentre eles estão as quedas e fraturas. Eu vou falar um pouco da prevenção de quedas e fraturas. A queda é definida como deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial, provocada pela interação de fatores de risco intrínsecos e extrínsecos. Os fatores intrínsecos, eles se relacionam ao próprio envelhecimento fisiológico, às morbidades, déficit no sistema musculoesquelético, audição, visão e quedas anteriores. Já os fatores extrínsecos, eles são decorrentes dos riscos ambientais, tais como condições do piso, iluminação deficitária e calçados inadequados. Elas podem ser classificadas pela frequência com que ocorrem e do tipo de consequência advinda do evento, a presença ou não de lesões e o tempo de permanência no chão. E esse evento não é consequência de uma paralisia súbita, ataque epilético ou força externa extrema. Presença ou não de lesões. As quedas com lesões graves são consideradas aquelas cuja consequência é uma fratura, trauma crânioencefálico ou luxação. Abrasões, cortes, escoriações e hematomas são consideradas lesões leves. Tempo de permanência pós-queda. A queda prolongada é aquela em que o idoso permanece caído por mais de 15 a 20 minutos por incapacidade de levantar-se sem ajuda. Os idosos que são os mais predispostos a sofrerem quedas prolongadas são os idosos com mais de 80 anos, com dificuldade em atividades diárias, que têm disfunções em membros inferiores, tomam sedativos, moram sozinhos ou permanecem por longos períodos do dia ou da noite desacompanhados. Frequência e consequências. A queda acidental é um evento único que dificilmente voltará a se repetir e é decorrente de uma causa extrínseca ao indivíduo, em geral pela presença de um fator de risco ambiental danoso, como o piso escorregadio ou devido a atitudes de risco, como, por exemplo, subir em banquinhos. Em contrapartida, a queda recorrente expressa a presença de fatores etiológicos intrínsecos, como doenças crônicas, polifarmácia, distúrbios do equilíbrio corporal, dentre outros. Agora eu vou falar um pouco sobre os fatores de risco, começando pelos fatores intrínsecos. Podemos falar que a história prévia de queda é um grande fator de risco, idade, sexo feminino, medicamentos, sedentarismo, estado psicológico e doenças ortopédicas. Ainda falando dos fatores de risco, agora eu vou falar sobre os extrínsecos. Podemos citar iluminação inadequada, superfícies escorregadias, tapetes soltos ou com dobras, degraus altos ou estreitos, obstáculos no caminho, ausência de corrimão, prateleiras muito altas ou muito baixas, roupas e sapatos inadequados e, por último, via pública mal conservada. Agora, falando sobre os fatores de risco comportamentais, podemos dizer que as pessoas mais inativas e as mais ativas são as que têm maior risco de cair, possivelmente pela fragilidade das primeiras e pelo grau de exposição ao risco das demais. Agora, falando um pouco sobre a enfermagem e prevenção de quedas, podemos fazer um questionário para o paciente para ajudar a prevenir. Aqui estão algumas das questões que podemos perguntar ao paciente. Quantas vezes o senhor caiu no último ano? Em que lugar aconteceu a queda? O evento ocorreu após uma refeição? Houve perda de consciência? Após a queda, houve consequências como fratura, luxação, traumatismo craniano, escoriações, contusão ou corte? Houve necessidade de procurar um médico ou serviços ambulatoriais? Teve restrição na prática das suas atividades habituais por conta da queda? Se sim, o senhor não fez por conta de dor, insegurança, medo, dificuldade para andar, entre outros? Agora sobre sua queda mais recente. O senhor sabe ser preciso em quando ela ocorreu? Se foi na parte da manhã, tarde ou noite?
Importância clínica. Quedas e as consequentes lesões resultantes constituem um problema de saúde pública e de grande impacto social enfrentado por todos os países em que ocorre o expressivo envelhecimento populacional. A queda pode ser um evento sentinela, sinalizador do início do declínio da capacidade funcional ou sintoma de uma nova doença. É o mais sério e frequente acidente doméstico que ocorre com os idosos e a principal etiologia de morte acidental em pessoas acima de 65 anos. Após a queda, o idoso pode restringir sua atividade por temor, dor ou pela própria incapacidade funcional. A reabilitação pós-queda pode ser demorada, tornando o idoso dependente, acarretando em problemas sociais, depressão, baixa estima e isolamento social. Prevenção ativa. Prevenção em hospitais e asilos. Identificar os possíveis fatores de risco modificáveis e tratar os fatores etiológicos e comorbidades presentes. Evitar o evento de queda é considerado hoje uma conduta de boa prática geriátrico-gerontológica, tanto em hospitais quanto em instituições de longa permanência, sendo um dos indicadores de qualidade de serviço para os idosos. A prevenção de queda é de importância ímpar pelo seu potencial de diminuir a morbidade e a mortalidade, os custos hospitalares e o isolamento consequente. Os programas de prevenção têm a vantagem de, paralelamente, melhorar a saúde como um todo, como otimização medicamentosa, exercício físico, correção de fatores de riscos ambientais, correção visual e intervenções multifatoriais. O teste de avaliação tem sido desenvolvido com o objetivo de avaliar funcionalmente o equilíbrio, marcha e busca estabelecer parâmetros para identificação de idosos com maior suscetibilidade a cair. Um screening de risco para quedas é um instrumento eficaz na identificação de idosos com maior chance de sofrerem um evento no futuro. Deve ser realizada com todos os idosos admitidos em hospitais, em assistência domiciliar, centro de reabilitação, instituições de longa e curta permanência e em unidades de acompanhamento ambulatorial. Uma combinação de instrumentos em geral contidos na avaliação geriátrico-gerontológica abrangente deve ser utilizada como rastreio para maior vulnerabilidade de quedas, pois somente o instrumento não é capaz de identificar idosos de risco. Em relação à epidemiologia, 29% dos idosos caem ao menos uma vez ao ano, 13% dos idosos caem de forma recorrente e 52% não relataram nenhum evento de queda durante um segmento de 2 anos. A incidência de quedas em idosos residentes na comunidade varia de 0,2 a 1,6, com uma média de aproximadamente 0,7 por ano. Bom dia, meu nome é Michelle e eu vou falar um pouco sobre a osteoporose. A osteoporose é uma doença que se caracteriza pela perda progressiva de massa óssea, tornando os ossos enfraquecidos e pré-expostos a fraturas. Ela também tem a causa principal pela sua redução nos níveis de hormônio do estrogênio, que faz com que o depósito de minérios e cálcios dos ossos não aconteça mais com tanta efetividade, resultando assim nos enfraquecimentos dos ossos. Agora eu vou falar um pouco sobre os exames que a gente precisa fazer para saber se você tem osteoporose ou não. Os exames têm exames de sangue e os exames de densidade óssea. Os exames de sangue são usados para avaliar a dosagem de cálcio ionizado, fósforo, vitamina D, PTH, TSH e fosfatase alcalina. Os exames de densidade óssea, eles servem para diagnóstico de osteoporose e osteopenia, para avaliação de grau de mineração dos ossos, e o exame é realizado em aparelhos com baixa radiação ionizante e é realizado em uma varredura das regiões de interesse e depois calculados são realizados pelo diagnóstico final. Agora eu vou falar para vocês sobre a prevenção da doença da osteoporose. Sobre a alimentação saudável, como sempre, né? E consumir uma quantidade adequada de cálcio e vitamina D. Praticar exercícios com suporte de peso, pilates ou caminhada, sempre é muito bom. Evitar o consumo de café e bebidas alcoólicas, porque isso ajuda a piorar. E medida seriada de altura em adultos em idade avançada e identificar comorbidades específicas, porque a gente sabe que a osteoporose não é causada só em pessoas mais velhas.
O tratamento da osteoporose, ele pode se começar pela identificação e tratar as causas de perda de massa óssea. Ou seja, é como se a gente procurasse o problema e cortasse ele pela raiz. Também tem terapias medicamentosas antirreabsortivos, consumo adequado da vitamina D e do cálcio, terapia hormonal, atividades físicas, claro, com a prescrição do médico, certo? Porque não são todas as atividades físicas que são boas para a pessoa com osteoporose. Estimulação elétrica neuromuscular, que a gente chama de EENM. Vertebroplastia e citoplastia e terapia gênica. Em relação à promoção da saúde da osteoporose, possuímos a Caderneta de Saúde do Idoso. Nela possui informações sobre saúde, instrumento para planejamento e organização de ações e rastreio de risco. Possuímos também a Portaria número 3.213, de 20 de dezembro de 2007, onde sua principal função é promover levantamento de casos com osteoporose e propor estratégia para situações encontradas. Possuímos também o Dia Mundial da Osteoporose, dia 20 de outubro. Os principais cuidados de enfermagem em relação à osteoporose são promoção de saúde auxiliando na compreensão da osteoporose e o regime de tratamento, identificação de pacientes de risco, reconhecimento de fatores associados à osteoporose, a avaliação clínica, orientar e direcionar os pacientes, alívio de dor, prevenção de lesões espontâneas e consciência do processo de enfrentamento e não adesão do tratamento. Então é isso, gente. Muito obrigada. Aqui estão nossas referências e para qualquer dúvida é só chamar.